hoje, Gênesis capítulo 18, acharam? Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Eu mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés, descanse debaixo desta árvore. Eu vou trazer também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem? Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: eu voltarei a você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Verso 18. Por isso ela riu consigo mesma. Pensou: depois de já estar velha, eu e o meu senhor ainda terei prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, dizendo: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. E quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Até aqui. Você pode sentar e presta atenção no recado que eu tenho para você hoje. Lembrando que, se você puder ficar até o final, isso é muito importante para você. Porque a palavra que purifica o nosso caminho, mostra luz realmente onde nós precisamos ter luz, dissipa todas as dúvidas, a palavra faz toda a diferença. Não sei se você está lembrado, porque na quinta passada nós não tivemos, mas no capítulo 17, nós tivemos algumas coisas fantásticas acontecendo. Eu lembro você que quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. E quando nós lemos o capítulo 17, já haviam se passado 24 anos. E Abraão ainda não tinha recebido a promessa que ele recebeu, que seria pai de povos, pai de nação. Várias foram as manifestações de Deus e a gente aprendeu sobre cada uma delas, Deus ampliando a promessa e no capítulo anterior prometendo reinos também para Abraão. Nós vimos tudo isso, mas na semana retrasada, no capítulo 17, nós pelo menos 3 coisas importantes nós ressaltamos para quem está na rota da promessa. Eu quero lembrar contigo, nós aprendemos que não podemos conformar-nos apenas com parte da promessa ou com aquilo que parece a promessa. Se lembra que Deus aparece para Abraão e diz: ei, o filho da promessa não é o que você teve com Agar, esse menino Ismael que está com 13 anos, você vai ter um filho com Sara. E Abraão, ele meio que queria, mas que seja Ismael, porque eu estou muito velho e Sara está muito velha. A gente não pode se conformar com partes da promessa ou com aquilo que parece promessa. Segunda lição que nós vimos na semana retrasada: a aliança que Deus fez com Abraão exigia obediência. E a gente falou sobre circuncisão, uma marca no corpo, no pênis do homem,
né, que todos os descendentes de Abraão e toda a casa dele teriam que ter, mas era uma marca. E Abraão, o texto diz que imediatamente ele foi e ele obedeceu. Exige obediência. E a gente finalizou falando de algo muito pesado, né? Algumas pessoas ficaram até meio assim quando eu falei que Deus ele nos quer por inteiro, integralidade. Ou seja, Abraão, a minha promessa não é só contigo, a promessa é com Sara, com toda a sua casa, todos eles têm que receber a marca. Vocês se lembram disso? Amém? A gente não pode esquecer de quem está na rota da promessa, colocar tudo isso em prática. Hoje, nós vamos continuar vendo a cena que o texto que nós lemos, ela retrata. O texto vai dizer assim, que Abraão, ele estava na porta da sua tenda, e a gente se lembra que eles eram nômades, tinham várias tendas. Abraão provavelmente tinha uma grande tenda, cercada de outras tendas dos seus empregados, só que não tinha muito movimento, porque o texto diz que era um meio-dia, na hora mais quente do dia. Abraão estava ali sentado. Eu fico imaginando o que Abraão estava pensando. A gente imagina, porque o texto não fala. Abraão pensando, nossa, e agora? Estou com 99 anos. Eu estava feliz com esse menino, o Ismael, pensando que ele seria o filho da promessa. E Deus me apareceu e disse que não. Vai vir um filho com Sara. Eu estou com 99 anos, Sara com 90 anos. Talvez a mente dele estava confusa sobre o que ia acontecer. De repente, ele levanta os olhos. E o texto diz que ele vê 3 homens diante dele. É interessante que ele corre para esses homens, ele se prostra no chão e ele diz assim, meu Senhor. Ele não diz para os 3, ele diz, meu Senhor, não continue a caminhada sem fazer uma parada aqui. Você precisa estar aqui. Eu vou preparar uma comida, eu vou pegar água, eu vou fazer algumas coisas, mas por favor. Então eles responderam, faça conforme você deseja. Há muitas especulações teológicas e muita gente fica discutindo, picuinhas a respeito desse texto. Era a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo manifesto em forma de homem? Não. Eu não acredito que seja a Trindade, porque depois nós vamos ver que lá na frente 2 deles eram anjos. E a gente vai perceber que um deles sim, era a manifestação de Deus em forma humana. Os teólogos acreditam que era uma manifestação já do Cristo que viria anos e anos depois, ali, como adulto, diante de Abraão. O texto inicia dizendo no versículo 1 que o Senhor o visitou, ou seja, Deus estava ali. E a expressão em hebraico é Yavé. E quando ele se prostra, Abraão se prostra diante daquela pessoa, a expressão no hebraico é Adonai. Adonai. Então, nós sabemos que Deus estava ali, manifesto em forma humana diante de Abraão. E a primeira lição que nós precisamos aprender é sobre essa reação de Abraão. Abraão estava preocupado, Abraão estava aflito, Abraão, ele recebeu tantas promessas, o tempo já passou, gente, não é 24 dias, não é 24 meses, nós estamos falando de 24 anos se passaram. Abraão conheceu esse Deus, Abraão obedeceu esse Deus, estava no outro lado, a família dele estava lá longe, ele estava aqui, e ele estava esperando essa promessa. E a gente vê pelas reações, um Abraão maduro, e algumas lições que a gente precisa aprender sobre isso. Você precisa entender que, escute isso, nem é a primeira lição, mas eu quero que você escute isso. A demora para que aquilo que nós esperamos aconteça na nossa vida, sabe esse milagre que você precisa? Sabe essa promessa que Deus te fez e parece que não chega? A demora, aparentemente, quando eu falo demora entre aspas, é porque para nós parece demorado. Para Deus é sempre o tempo certo, Deus sempre chega na hora exata, mas a demora que aparentemente está sobre nós, sempre tem o propósito de nos fazer amadurecer. Abraão, ele aprendeu, e daí a gente começa a perceber pelas reações dele. Primeira reação, se prostra, por favor, fica um pouco comigo. E aqui, essa é a primeira marca de quem realmente está na rota da promessa, que nós vamos ver hoje. Valoriza
a presença de Deus. Quem está na rota da promessa, recebeu algo de Deus, deseja alcançar, deseja tocar nesse alvo, nesse objetivo, você está caminhando, por mais que o tempo pareça demorar, você não pode negligenciar a presença de Deus. Abraão, ele se prostra, ele insiste, fica, eu vou preparar algumas coisas. É interessante a gente ver, quem sabe, a ingenuidade de Abraão, porque ele olha e está em forma humana, ele vai preparar comida, né? A gente sabe que Deus não precisa de comida, os anjos não precisam de comida, mas a ingenuidade de Abraão, ele se desperta para isso. E o mais curioso é ver a reação de Deus e dos anjos. Eles se deixam envolver pela ingenuidade de Abraão e tem aquele momento de comunhão juntos. Quando eu olho para a palavra de Deus, a gente vai ver que o tempo todo, essa marca, ela está na vida de todos aqueles que foram heróis da fé, heroínas da fé, alcançaram a promessa e fizeram a diferença. Qual? Uma valorização da presença de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo nesse mês, e nós que já somos pós-Cristo, 2000 anos após Cristo, recebemos o Espírito Santo, como a gente precisa aprender a valorizar a presença do Espírito Santo em nós. Abraão, ele queria mais de Deus. É claro que quando a gente lê um texto desse, eu sempre digo, não leia com a mentalidade ocidental de 2, 3 mil anos depois. A gente precisa tentar que a nossa mentalidade volte para um contexto oriental e ainda mais de 3 mil anos atrás. Gente, há 3 mil anos atrás, a gente não tinha estruturas como nós temos hoje, de hotel, de numa viagem ter um posto de gasolina, uma lanchonete para você parar, um lugar para esticar as pernas. Não existia isso. Por isso, o tempo todo nós vamos ver a hospitalidade no Oriente sendo algo como se fosse preservação de vida. Uma pessoa que não fosse acolhida e bem tratada, ela corria risco mesmo de sobrevivência. Então eles valorizavam muito a hospedagem. Então esse ato de Abraão receber eles era algo comum, mas nessa intensidade que Abraão faz, não. Isso chega a ser incomum, porque Abraão, ele tem discernimento, sabe que é a presença de Deus, e ali ele aproveita. Ele quer realmente sair marcado daquele encontro. Quem sabe uma reafirmação da promessa, quem sabe uma palavra que venha fortalecer a fé dele, ou um esclarecimento no meio de tanta confusão. Como assim um velho de 99 anos vai ser pai? Deus aceita aquele pedido e fica com ele, e a presença de Deus é valorizada na vida de Abraão. Você pode ver isso em todos os heróis. Você pega Moisés, você vai ver Moisés, ele clamando pela presença de Deus. No capítulo 33 de Êxodo mesmo, Moisés, que tinha tirado o povo do Egito, visto chuva de pão cair do céu, o mar se abriu, codorna vindo para saciar a vontade de carne do povo, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, milagre atrás de milagre. Moisés viu tudo isso. De repente o povo peca, Deus diz, não vou mais com esse povo, vou mandar um anjo para conduzir eles. Moisés, não, nós queremos a tua presença. Deus diz, tudo bem, eu vou ficar com vocês. Depois de muita insistência de Moisés, o que mais que você quer, Moisés? Eu quero a tua glória, eu quero ter experiência contigo. Nós vemos uma fome por Deus na vida de Moisés. Quando nós olhamos, por exemplo, Davi, a gente vai ver Davi no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti, eu quero a tua presença, Senhor. A gente vai ver lá na frente o apóstolo Paulo dizendo, olha, o que para mim era lucro, eu passei a ver como perda por causa de Cristo. Ou seja, quem está na rota da promessa precisa aprender a cada dia a valorizar a presença de Deus. E nós, como eu disse, que temos o Espírito Santo, como nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo? Alguns dias atrás, nós tivemos o batismo, eu estava falando para os batizandos. A gente, muitas vezes, pega um celular, e a gente dá tanto valor para um celular, que quando a gente vai numa loja, a gente sai e confere se o celular está com a gente. A gente vai numa casa, vai num lugar, confere se o celular está com a gente. Por quê? É algo que nós damos valor. Tem muita gente que se diz cristão, fala besteira, xinga,
vê o que não deve, pensa o que não deve, se comporta de uma maneira tão absurda e o Espírito Santo se retira, ela perde o Espírito Santo e muitas vezes nem percebeu que está sem. Valoriza mais o celular que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está longe, passou um dia e ela nem viu que o Espírito Santo já não está mais com ela. Nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus, e Abraão, ele nos dá essa linda lição. Quem está na rota da promessa quer Deus, quer ter experiência com Deus, mas pastor, Abraão já não tinha tido algumas? Já tinha, Deus já tinha feito aliança com Abraão, mas ele queria mais. Deus, não passe de mim sem antes nós termos um momento junto. O que você quer dizer com isso, Lediel? Eu quero dizer aquilo que eu reafirmei já 2 vezes nessa noite. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos derramar mais a nossa alma diante de Deus. Nós precisamos nos curvar mais diante de Deus. Nós precisamos estar atento com as distrações que têm tirado o nosso foco da presença de Deus. E nós precisamos estar diante dEle, se nós queremos receber a promessa. Amém? O texto vai dizer que Abraão, depois que ele recebe a confirmação, tudo bem, Abraão, nós vamos ficar. Olha o que ele faz. Ele sai correndo para dentro da tenda, chama a esposa e diz: prepara alguma coisa para eles. Pega a melhor farinha e faz 3 pães. Vai lá no curral, escolhe o melhor novilho e dá para o empregado dizendo: prepara uma refeição, nós estamos com gente muito especial aqui. Agora, quando nós observamos esse texto, eu não sei se você observou na leitura, tanto no verso 6, quando ele fala com a mulher, quando no verso 7, quando ele fala com o empregado, aparece nos 2 versículos essa distinção qualitativa. Não é prepara um pão, prepara o melhor, pega a melhor farinha. Não é pega um novilho lá no curral, não, o melhor novilho. Gente, quem está na rota da promessa e aprendeu a valorizar a presença de Deus, sabe que o nosso Deus, Ele é digno do melhor. Deus merece o nosso melhor. Claro, isso me faz lembrar uma história lá do Novo Testamento. Jesus chega em Betânia e a gente sabe que lá em Betânia Ele ressuscita Lázaro. E nós sabemos que Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. No capítulo 11 de João, Lázaro é ressuscitado. No capítulo 12, nós vamos ver algo fantástico. Jesus está no momento de refeição com aquela família, provavelmente fez um jantar, o melhor jantar para agradecer a Jesus. De repente, Maria, ela chega com um vaso de alabastro. E ela ali tinha um perfume, que era, podemos dizer, o bem mais precioso que ela tinha. Na verdade, era a segurança financeira que ela tinha. Ela derrama tudo aos pés de Jesus e depois enxuga com os seus cabelos. Uma demonstração de entrega de vida. Uma entrega de vida. E aí eu preciso fazer uma ponte com o capítulo anterior. Você talvez está perguntando, né, o que o pastor Lediel quer dizer em dar o nosso melhor? O que é o nosso melhor? Está pedindo dinheiro? Está querendo que eu dê? Não. O melhor que você tem começa com você mesmo. E se lembra da semana passada que eu falei? Deus quer você. Deus quer você por inteiro. Dê você. Mas que nos detalhes isso fique evidenciado. Ei, você vem na igreja, que o teu louvor não seja mais um louvor. Poxa, mas essa música, eu creio, já cantei 10 vezes. Cada vez, dê o seu melhor. Você vai falar um glória a Deus, que não seja por influência alheia, ou porque estou na igreja, então, glória a Deus. Não, que seja o seu melhor glória a Deus. Se eu vou estender a mão para ajudar uma pessoa, o pastor Lediel fez um apelo que precisam de roupas. Eu não vou pegar as roupas rasgadas e vou trazer para a igreja, porque aquilo está sobrando, eu nem mais uso. Na verdade, eu tenho vergonha de usar. Mas como é para alguém que eu não conheço, então ele pode usar. Sendo que Cristo está representado naquela pessoa. Se eu vou fazer qualquer coisa para uma pessoa, para alguém, eu preciso fazer o meu melhor.
Se a minha esposa estivesse aqui, ela está em viagem hoje, mas se ela estivesse aqui, ela já lembraria da mesa. Deus tem tocado no coração dela, ela tem ensinado muito a respeito disso. Aquele negócio de que as pessoas sentam na mesa e fazem as coisas de qualquer jeito, uma comida de qualquer jeito, a disposição dos pratos de qualquer jeito, como que fosse mais uma ocasião normal. Esquece que numa refeição Deus está ali, esquece que ali nós temos a oportunidade de não apenas alimentar o corpo, alimentar a alma com os relacionamentos ao redor, alimentar o espírito, reconhecendo que tudo vem de Deus, e que nós temos que seja um pouquinho de arroz na mesa, foi porque Deus fez o sol nascer, e fez a terra brotar o alimento, e alguém recolheu, e foi transportado até a gente, e está aqui. Tudo é graça e bondade de Deus. Então, seja uma refeição que você vai fazer com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, que seja o melhor, porque Deus está ali. É por isso que nós, assembleianos, geralmente, nós tivemos o hábito de, quando vir na igreja, essa era a ideia, a gente pegar a nossa melhor roupa, se é um terno, se é um vestido, se essa calça é a nossa melhor, essa calça. Por quê? Porque nós queremos estar aqui para adorar a Deus com o nosso melhor, e isso precisa fazer parte de toda a nossa vida. Gente, quem está na rota da promessa, quem quer agradar a Deus, quem sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, você precisa todos os dias se esforçar para ser melhor. Esse negócio, e eu nunca me esqueço, pastor Aguiar, acho que uma vez o senhor mesmo pregando, você falou algo fantástico que eu nunca esqueci: mediocridade para um cristão é pecado. Mediocridade é pecado, porque nós servimos um Deus excelente, nós precisamos fazer as coisas com excelência. O pai da fé, Abraão, 3.000 e poucos anos atrás, o melhor novilho, a melhor farinha, porque é para o meu Deus. Quando você for cantar, quando você for orar, quando você for ofertar, quando você for vir na igreja, quando você for estender a mão para alguém, dê o seu melhor. Isso evidencia a maturidade, que você está na rota da promessa. Vocês estão vendo que as duas verdades que eu falei evidenciam a maturidade de Abraão? O Abraão lá do capítulo 12 não é igual ao Abraão do capítulo 18. O Abraão do capítulo 18 está mais amadurecido, mais casca grossa. Ele valoriza mais a presença de Deus. Ele sabe que Deus não é digno de qualquer coisa, ele quer dar o melhor. Amadurecimento nos aproxima da promessa. E a gente vai ver logo que alguns meses depois a promessa vai chegar, mas é assim que acontece. Então, dê o seu melhor. Eu não posso ir para o terceiro ponto sem antes destacar algo aqui. A maneira como Deus, Ele lida com as nossas dúvidas, porque olha o que está acontecendo. Ele traz aquela refeição saborosíssima. Deus está ali comendo. Os anjos estão ali comendo, debaixo de uma árvore. Abraão, ele está em pé, como um servo pronto a servir. Como o garçom que está do lado, se alguém faz assim, ele vem. Abraão estava ali para servir. De repente eles começam a conversar sobre o quê? Promessa. E o Senhor diz a Abraão: Abraão, eu vou voltar ano que vem. E quando eu voltar, a Sara, ela vai ter um filho. A Sara, ela estava atrás da cortina ouvindo, né? Alguns aqui já iam dizer que era hábito de mulher, né? As mulheres, há 3 anos atrás, já estava ali curiosa, né? Mas eu acho que se fosse o inverso, o homem também estaria ali. Imagine, 3 pessoas chegam, o marido entra correndo, diz: ó, prepara uma coisa boa, o melhor que tem, daqui a pouco sai, estão lá os 4 conversando. Ela estava ali ouvindo. Quando ela ouve o nome dela, ela presta mais atenção. Quando ela vê Deus dizendo para Abraão que ela teria um filho, qual foi a reação dela? A mesma reação que Abraão já teve no capítulo 17. Você lembra Abraão? Quando Deus falou que não era Ismael, ele se abaixou, ele estava prostrado, ele abaixou a cabeça e riu. E por isso Deus, já desde o capítulo 17, tinha falado o nome do filho, vai ser Isaac, que é risada, riso. E agora, Sara, ela está lá, mas ela não ri alto, ela não está atrás da cortina escutando, atrás da tenda, e dá uma gargalhada. Ela ri para ela. E ela pensa: por acaso eu, uma velhinha de 90 anos, vou dar um filho? Abraão, sem Viagra, vai dar um filho. Não tinha, né, naquela época, mas ela estava ali, e rindo.
de um absurdo que foi falado ali na razão humana. Mas de repente, olha só, Deus que estava ali diz: por que duvidou, Sara? Daí eu acho que ela sai para fora e ela meio que quer dizer que não, eu não ri. Tu riu, mas vai acontecer independente disso. Agora, por que eu falei que eu precisava abrir um parênteses aqui, como a maneira como Deus lida com as nossas dúvidas? Porque ela estava duvidando, assim como Abraão duvidou, mas como ela não tinha falado audivelmente da sua dúvida e nem deu uma gargalhada, ela viu que não era um negócio normal, porque o Deus que estava falando lá fora com Abraão fez a leitura do pensamento e do que ela estava ali no coração, e ela já viu: uau, realmente, isso vai acontecer. E até no momento de dúvida dela, Deus estava fortalecendo a fé de Sara. E eu preciso aplicar isso na sua vida, escute isso. A maneira de Deus agir é assim, é muito além do nosso racional. Eu vou dizer mais, muitas vezes Deus permite chegar no extremo, como chegou no extremo, gente. Um velhinho de 100 anos de idade, nós estamos falando de ser pai, é extremo. Uma mulher de 90 anos, ser mãe, não uma mulher normal, uma mulher estéril, podemos dizer assim. Deus esperou chegar no extremo. Mas daí vem uma pergunta que já foi falada aqui, né? A pergunta está no verso 14: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E eu preciso mais uma vez aplicar na sua vida. Talvez a realidade que você vive hoje é o extremo. É o extremo. Porque você acreditou, passou anos, como passou para Abraão. E você continua acreditando, mas você olha para os lados, parece que a situação está cada vez mais improvável. E assim como era para Abraão, o tempo era seu inimigo. Quanto mais o tempo passava, mais difícil parecia na razão humana. Mas eu lembro você, Deus, Ele age de uma maneira inesperada. Ele não precisa da razão humana para agir. E é por isso que o nome daquilo que nós esperamos é milagre. É milagre, é milagre. Não se explica. Mas quem vive, quem recebe Isaac, sorri com as experiências que teve. Não esqueça disso. Deus, Ele está agindo até no momento de nossas dúvidas. A terceira aplicação que eu preciso falar para nós finalizarmos. O texto vai dizer que aqueles homens, eles se levantam e eles vieram com um propósito. Eles estavam indo para a cidade de Sodoma e eles iriam ali destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos vão, e no capítulo seguinte, na semana que vem, nós vamos ver que eles se encontram lá em Sodoma com Ló. Eles vão, mas Abraão, ele fica ali conversando com o Senhor. E é interessante o diálogo que Abraão ele tem. Abraão, ele começa a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E dá uma olhada no versículo 16, 17 e 18. Olha o que diz. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, Abraão os acompanhou para se despedir. 17. Então o Senhor disse a Abraão: eu vou esconder alguma coisa de Abraão, o qual esconder o que eu estou para fazer? Abraão será pai de uma grande nação, uma poderosa nação, por meio dele as nações serão todas abençoadas, lá na frente através de Cristo, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, eles estavam indo em direção a Sodoma, os anjos vão e Deus começa a falar para Abraão: sabe o que vai acontecer, Abraão? A podridão, a imoralidade, o nível de pecado lá de Sodoma está absurdo. E daí Abraão entende que Sodoma vai ser destruída. Lá está Ló, lá estão os empregados de Ló, que eram bem prováveis mais de 100, se Abraão tinha 300, e lá na terra faltou espaço para todos eles, provavelmente tinha mais de 100, Abraão então coloca mais ou menos na metade dos que ele conhecia, que estava lá em Sodoma, e ele diz assim: mas Deus,
Tu sendo tão justo, tu sendo o Senhor da justiça, tu vai destruir os justos com o ímpio? Se tivesse 50 justos lá, tu vai destruir? Abraão, se tivesse 50 justos, eu não vou destruir. Mas Deus, e se tivesse 5 a menos, 45, tu não vai poupar aquela cidade por amor aos 45 que são justos? Se tiver 45, eu não vou destruir Sodoma. Deus, deixa eu te importunar só mais um pouco, mas e se tiver 30? 30. Deus diz, eu não vou destruir por amor aos 30. 20. Se tiver 20, não vou destruir. Deus, pela última vez eu vou falar. Quem que sou eu para querer discutir contigo agora? E se tiver 10? Tu vai destruir por causa... Se tiver os 10 justos, vai destruir tudo e todos? Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Ou seja, Abraão ele já tinha jogado baixo desde o início. Mas a podridão de Sodoma era tanta que não haviam 10 homens lá que fossem justos. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, e o que é, uma lição para nós aprendermos, é justamente Deus revelando os mistérios dele, podemos dizer assim, aquilo que ele ia fazer, para ensinar algumas verdades para Abraão. A questão pedagógica de Deus no seu tratar para conosco. Deus revela no capítulo 18 que Abraão, e a partir dele, seriam os descendentes que guardariam a palavra, seriam aqueles que defenderiam o que é justo, e eles precisavam saber que o pecado tem suas consequências. O pecado tem suas consequências. Falei sobre isso há umas 3, 4 quintas atrás. A gente colhe aquilo que planta. E aqui a gente começa a ver o início da colheita dos sodomitas, daqueles que moravam em Sodoma. E a gente vai ver que Abraão também vai conhecendo um pouco da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Se tivesse 10 justos, ele não destruiria Sodoma, mas não tinha. Daí eu fico pensando, deixa eu aqui abrir um parênteses. Vamos olhar para Blumenau. Vamos olhar para o Brasil. Quando Deus olha para Blumenau, Ele consegue contar comigo e contigo como um desses justos? Você pode ter certeza, e aqui, eu não vou querer trazer aplicações teológicas, mas o texto deixa bem claro que Deus age de uma maneira interessante. Às vezes a gente olha tanta imoralidade, tanta podridão, você liga a televisão, é só besteira, é só prostituição, é só engano, é só morte, é só lascívia. Você anda pela cidade, você vê as festas da cidade, é só coisa errada. E daí às vezes a gente se pergunta, caramba, Deus é muito misericordioso, ou não tem Deus, ou não tem justiça, mas daí a gente entende, ainda há um remanescente lá. Por isso as coisas não se tornaram piores, e por isso a misericórdia de Deus ainda é ativa em muitos lugares, porque ainda há justos lá, orando, intercedendo, buscando para fazer a diferença. Isso é importante. Eu fecho parênteses dessa reflexão, mas que Deus acha justo em mim e em você quando olhar para Blumenau, que Deus vem encontrar em mim e você, pessoas que realmente ainda mantêm a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Pastor, mas nós estamos no tempo da graça, não estamos? Deus não vai repetir isso. O tempo da graça não quer dizer que anula a justiça de Deus, porque Ananias e Safira foram fulminados já no tempo da graça diante de Deus, então cuidado, ok? Enfim, deixa eu voltar aqui para o texto. Nós vamos ver que Abraão também nos dá uma linda lição de intercessão, e eu falo isso para a gente finalizar. Abraão, ele mostra compaixão pelas pessoas de Sodoma, e ele mostra perseverança, compaixão e perseverança na intercessão. Ei, escute isso, nós vamos ver que Deus vai lá, por amor a Abraão, resgatar Ló, nós vamos ver semana que vem, mas aqui eu preciso que você saia daqui, entendendo esse fator de intercessão para a sua vida. Por quem você anda tendo compaixão? Por quem você anda chorando?
Ou você não tem ninguém que você está orando? Ou quando você passa numas ruas e só vê miséria, aquilo não te dói o coração? Ou quando você olha para aquele parente dentro da sua casa, que vai de mal a pior, você não tem compaixão? Ou você olha para os seus familiares e você vê um casamento destruído, alguém imerso nas drogas, alguém imerso na imoralidade, você não tem compaixão? A gente precisa ter compaixão. E o que mais? A gente precisa interceder. O que é intercessão, pastor? É orar, pedindo uma intervenção divina sobre aquela pessoa. Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus responde. Esse ano, já por umas 2, 3 vezes, eu cheguei para alguém e eu falei: olha, era tal dia, eu senti de orar por ti, eu dobrei o joelho e orei, aquela pessoa me abraça chorando e diz: pastor, esse estava sendo o pior dia da minha vida, eu estava para me suicidar, eu estava lá intercedendo pela pessoa. Eu nunca me esqueço o testemunho de um missionário, ele contando que ele entrou num banco, é um missionário transcultural, ele entrou no banco, sacou o dinheiro da creche que ele sustentava, ia levar para a creche, e levou, tal. Alguns meses depois, quando ele estava fazendo evangelismo, um homem aponta para ele e diz: eu te conheço. Você me conhece? Sim. Te conheço, você é aquele missionário que faz aquele trabalho? Sim. Eu te conheço porque teve um dia que você estava saindo do banco e eu, com mais 2 camaradas, nós íamos te assaltar. Nós sabíamos que você ia entrar no banco e ia sair com dinheiro, nós íamos te assaltar. Nós só não te assaltamos porque você saiu escoltado aquele dia. Saiu escoltado? Você saiu escoltado. E nós contamos 16 soldados ao seu redor. Ele disse: isso não aconteceu, eu saí normal, saí com dinheiro. E daí ele compartilhou com a igreja dele aqui no Brasil. Daí o pastor diz: naquele dia nós tínhamos convocado uma vigília de oração para os missionários. Eu e mais 15 pessoas estávamos aqui orando por você naquele dia. O que é isso, pastor Lediel? Intercessão. O poder da intercessão. Aonde nós não conseguimos chegar, o que nós não podemos fazer, a gente dobra o joelho, a gente clama. Deus faz, Deus age, Deus cura, Deus restaura. Eu nunca me esqueço de um testemunho vivido ali em Lages. A igreja orando e alguém pega o microfone e faz uma oração. Sabe aquela oração bem simplória? Aquela oração bem simplória de alguém que assim nem o português correto fala. E o irmão orando: Jesus, sai daqui da igreja, vai lá na rua tal, você vai andar, passar 3 casas à direita, você vai ver, está o número lá da casa. E ele foi falando o número de endereço da casa. Lá está aquela irmãzinha enferma. Jesus, vai lá, toca ela agora. Oração estranha até às vezes, né? No outro dia, chega as notícias. Naquela hora, naquele momento da oração, a pessoa que estava enferma viu alguém de branco entrar, tocar e ela ser restaurada. O que é isso? Poder da intercessão. A gente precisa orar mais pelas pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Se coloque em pé. Nós falamos sobre intercessão. Nós falamos em valorizar a presença de Deus. E nós falamos em dar o melhor ao nosso Senhor. Isso estar na rota da promessa. As verdades cristãs, elas estão sendo ministradas aqui nessas palavras. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você orasse. Qual dessas 3 áreas você precisa aprender mais? Você precisa interceder mais? Você precisa aprender a dar o seu melhor nas coisas simples da vida? Você precisa valorizar mais a presença de Deus? Quem sabe está valorizando mais tantas outras coisas. Pastor, como eu meço o valor? É simples. É o tempo e a intensidade que você tem com as outras coisas. O tempo e a intensidade que você dá para Deus. Vamos orar.
Senhor, a tua palavra mais uma vez foi pregada aqui. E nós olhando, Senhor, para a história de Abraão, nós temos aprendido tanto. E nós conseguimos ver hoje, no capítulo 18 de Gênesis, já um Abraão muito mais maduro. Um Abraão muito mais convicto do certo e do errado. Um Abraão que conhece tua presença, valoriza a tua presença, porque ama a tua presença. Nós vemos um Abraão que sabe te oferecer o melhor, e um Abraão que é até ousado na intercessão. Deus, como nós precisamos aprender. Sabemos que estamos séculos bem depois de Abraão, mas a história dele chegou até nós porque tu desejas nos ensinar. A gente não mora mais em tenda, a gente mora em casa, a gente vive no Brasil, cidade de Blumenau, mas tu sabes, Senhor, as dificuldades que cada um está tendo na rota da promessa. Talvez a gente tenha perdido, Senhor, a noção de dar valor ao Espírito Santo, que é o nosso amigo de todas as horas. A gente corre um risco de se acostumar com o sagrado, porque tem uma igreja em cada esquina. A gente vê as pessoas falando de Deus o tempo todo, mas nós queremos aqui pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor, a realidade é que não temos valorizado de fato a tua presença. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina assim a dar o nosso melhor. Nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos fazer o nosso melhor, nós queremos dar a melhor adoração, nós queremos dar o melhor louvor, nós queremos dar as ajudas necessárias para as pessoas com o nosso melhor. Nós precisamos aprender, Senhor, que tu és um Deus excelente. Precisamos aprender a te servir com excelência. Abraão entendeu isso, por isso deu o melhor. E nós estamos aqui também, Senhor, entendendo que os nossos joelhos não estão calejados da maneira que ainda deveriam estar, pela intercessão que nós precisamos ter, Senhor, para com aquilo que nós amamos, para aquilo que nós desejamos ver as mudanças. Deus, sabemos que os tempos mudaram, Senhor, e nós somos engolidos pelo ativismo, engolidos por uma tecnologia que nos domina. Nós somos engolidos, Senhor, por uma falsa noção de que é preciso o tempo todo viver um entretenimento, e nós nos arrependemos, Senhor, e precisamos reconhecer que a nossa intercessão tem sido pouca ainda. Dai-nos, Senhor, o ânimo e a força para chorar, Senhor, na tua presença, como chorava, Senhor, John Bunyan, como chorava, Senhor, Jonathan Edward, como chorava John Knox, Senhor, clamando pela Escócia, e tantos outros que passaram pela história e só viram resultados quando intercediam e clamavam a Ti. Deus, nós precisamos realmente, Senhor, clamar a Ti. Nós precisamos realmente, Senhor, entender que Tu nos chama para algo muito mais importante do que correr atrás de tantas outras coisas supérfluas, que é estar na Tua presença, orando e intercedendo. E nós, Senhor, aqui aproveitamos esse momento para nos desafiarmos e assumirmos um compromisso diante de Ti, que nós vamos interceder mais. Que a Tua bênção seja sobre cada um de nós, que a Sua bênção seja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém.